dia, boa tarde, boa noite. Quero começar essa aula falando inicialmente da importância da interpretação de texto. Vocês devem estar fazendo muita interpretação, né? É de extrema importância que você realmente faça atividade 1, 2, 3, mas faça numa certa sequência. Tá? Por quê? Porque, sabe, cada vez mais os textos vão apresentando determinadas dificuldades e você tem que ir crescendo vagarosamente. Ok? Tenta verificar que a interpretação de texto ela é importante para vários gêneros. Por exemplo, imagine que você vai fazer um resumo. Você tem que saber interpretar. Vai fazer uma dissertação. Tem que saber interpretar, sim. Vai fazer uma carta do leitor, também. Ok? Então, veja, é importante, não tem como fugir. O UniOeste, das 7 questões, praticamente 100% das questões cobre interpretação de texto. Tá? Então, você tem que realmente fazer, dar um determinado valor. Tá? Agora, eu quero relacionar inicialmente assim, por exemplo, lá. Eu tenho corrigido muitas redações, agora esses dias aí de vocês e tudo mais, né? E percebo algumas falhas que existem, então eu quero dar ênfase inicialmente. Tá? Vamos começar com um resumo. Tá? Hoje é a segunda parte da aula da carta do leitor, mas eu quero começar inicialmente com o resumo. Tá? Quero falar o seguinte, que um resumo bem feito depende muito da sua interpretação. Tá? Se você não interpretar corretamente, se você não conseguir tirar a essência que tem aquele texto, o teu texto vai ficar superficial. É necessário que você seja, veja bem, toma cuidado com o que eu vou falar agora, que você seja uma pessoa crítica para perceber a intenção do autor. Eu não quero que você critique dentro de um resumo, porque não pode. No resumo você não critica, mas você pode ser crítico a ponto de perceber no autor do texto, né, tudo que ele está querendo falar para você. Ok? Então veja, é muito importante que você interprete o texto, que você seja crítico para fazer também um resumo. Tá? Então, agora, quando você for fazer o resumo, eu tenho que ser um pouco mais objetivo, senão a sala vai ficar muito grande. Eu preciso que você perceba quem é o autor do texto. Esse autor, dependendo do tamanho do texto, tá? Das ideias e tudo mais, você tem que colocar 3 ou 4 vezes, né, fazer referência, colocar o autor, mas o que eu quero fazer é fazer referência. Digamos que o autor seja Gustavo Iosp, lá. Então, quer dizer, você não vai falar Gustavo Iosp, 4 vezes. Você fala a primeira vez o Gustavo Iosp, tá? A segunda você fala o autor. A terceira você fala o colunista. E de repente você pode voltar e falar, além disso, Gustavo Iosp, entendeu? Então, mas é importante você usar o nome do autor umas 3, 4 vezes. Tenta usar os conectivos. Além disso, né? Como se não bastasse, o autor também, olha a palavra também, diz que... Cuidado com o verbo que você vai colocar. Então você tem que perceber no texto qual é a intenção do autor. Ele está criticando, ele está comparando, ele está fazendo o quê? Tá? Então veja, o autor tem que ser citado. Agora, às vezes eu tenho percebido também que o aluno faz um resumo, cita o autor, mas ele não cita qual texto está sendo resumido. Então veja, tem tanta importância quanto o autor. Você tem que colocar, mas qual texto está sendo resumido do Gustavo Iosp? Ele escreve lá 5 textos por semana. Qual deles? É aquele texto, tá? Aquele texto intitulado A Utopia Sufoca a Educação de Qualidade. Opa, então agora você já tem o autor, já tem o texto. Espero que você consiga interpretar o texto, tá? E tirar tudo que é relevante e contar com as suas palavras. Perceba, com as suas palavras. Não entre em detalhes. Tenha uma visão genérica do texto. Entendeu? Seja objetivo. Você vai encurtar um texto que tem 30 linhas, você vai conseguir colocar em 6, 8 linhas e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Então, eu não quero mais falar de resumo. Agora, eu quero falar, por exemplo, da resposta argumentativa. Tá? Gente, a resposta argumentativa é um gênero que... é o começo para uma dissertação. Eu preciso que você entenda que quando houver uma pergunta, tá?
quando houver uma pergunta, que você responda essa pergunta, tenha foco, perceba qual é a pergunta e só trabalhe no seu texto para responder. 80%, 90% do seu texto tem que ser para responder a pergunta. Agora, veja só, você tem que, primeiramente, se existe uma pergunta, você tem que ter um ponto de vista. Então, você vai dar uma resposta. Tá? Qual é a sua opinião sobre? Né? Você defende a diminuição da maioridade penal? Então você tem que se posicionar. Então, é de extrema importância que você se posicione. Então, veja, não é colocando fatos, tá, que você vai responder a pergunta. Você tem que ter uma opinião. Fato é diferente de opinião. Então, você tem que ter opinião. Agora, adianta você ter opinião e não sustentar a tua opinião com argumentos? Mas por que você pensa assim? Então, olha lá. Então, numa resposta argumentativa, você pensa assim, por isso, por aquilo e por aquilo. Você tem 4 motivos, 4 razões, 4 argumentos, vamos falar assim, que justificam a tua opinião. Então, quer dizer, tem que ter opinião, tem que ter os argumentos. Agora, além da opinião e dos argumentos, coloca isso na cabeça. Você precisa explicar cada um dos argumentos. Então, você tem que saber separar muito bem, exatamente, fato, opinião. Você tem que ter uma opinião. Depois, você tem que ter os argumentos que defendam a tua opinião. E depois, você tem que não só ter os argumentos, mas como conseguir explicar os argumentos. Mostrar a reflexão, né? O porquê que você pensa dessa forma, o que leva a você, o que te convenceu. Entendeu? Então, tem toda uma linha de raciocínio que mostra isso. Ok? Então, no caso, a resposta argumentativa, 80%, 90% você ali com argumentos. Tá? Então, isso depende de muita leitura para você ter bastantes argumentos. Ok? Acabamos, não vamos falar, hoje é só resumo, só um comentário que eu estou fazendo de resumo, de resposta argumentativa. Agora eu quero fazer a relação também, né, da interpretação, além de fazer a interpretação de resumo com resposta argumentativa, eu quero falar de novo da interpretação com a dissertação. Tá? Veja, quando você se deparar no Enem com uma dissertação, perceba que haverá alguns textos com imagens, alguns textos com tabelas, gráficos, charge, e texto escrito mesmo. Tá? Eu preciso que você saiba interpretar muito bem. Por quê? Porque a essência do tema está, a essência está nos textos motivadores. E você precisa interpretá-los muito bem. Tá? Você tem que ler, entender, ser crítico, fazer a síntese, pegar a essência de cada texto, daí sim você vai saber falar, você vai entender qual é o tema da redação. Quando você conseguir, quando isso for trabalhado em você vai saber, eu tenho que escrever sobre isso, eu tenho que defender, eu tenho que me posicionar sobre isso. Então você já tem uma linha para trabalhar, ok? Então veja, a interpretação é muito importante para você fazer uma boa dissertação. Então veja, para resumo, para resposta argumentativa, para dissertação. Agora eu vou entrar aqui na questão que está aqui no slide de vocês, na carta do leitor. Eu já dei uma aula inteira sobre cada um desses gêneros ali, e agora eu estou complementando a carta do leitor. Ok? Então veja, o que eu quero fazer? Veja, para você fazer uma carta do leitor, você vai ter que ter lido, você tem que ser crítico, é um texto opinativo, então logo você vai escrever e tudo mais. Eu vou passar alguns slides aqui, só porque a gente já viu a aula passada, dá uma olhada, tá? Então, na carta do leitor, deixa eu mudar aqui, na carta do leitor, tá? Ele vai explicar exatamente o que é uma carta, né? Quando que você escreve uma carta, isso, aquilo, tem todos esses slides, você pode parar e dar uma olhada, as características, não vou entrar nisso hoje, porque eu já falei na aula passada. Isso aqui eu falo, é de extrema importância interagir. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você faz, eu tenho corrigido, você fez cartas e tudo mais, e você não levou a sério isso. É de extrema importância interagir, porque senão você vai colocar cabeçalho vocativo, vai fazer uma dissertação, vai colocar saudação lá e vai assinar e vai achar que fez uma carta. Para configurar uma carta é preciso interação. Você tem que interagir. Então, como é que você interage? Quando você fala o nome da pessoa, quando você se refere ao seu texto, esse pronome possessivo seu, você está interagindo.
Tá? Então, com a profissão dele, sendo assim, cara, o autor, entendeu? Então você está interagindo. Então eu preciso, coloca, escreve isso numa carta do leitor, você tem que interagir em cada um dos parágrafos, em cada um deles. Coloca assim para não errar. Ok? Você tem que interagir, então, em todos os parágrafos. Você lê o texto. Agora, lembra a estrutura? Eu falei aula passada. Na estrutura, você tem que mostrar na introdução, tá, o porquê que você está escrevendo aquela carta. No desenvolvimento, que seria o segundo e terceiro parágrafo, você mostraria aquilo que você disse na introdução. Se você veio para criticar, então critique. Se você veio para elogiar, então elogie. Tá? E na conclusão, tá, você vai fechar a reflexão, o teu raciocínio, vai se despedir, vai agradecer. E veja, o agradecimento, a despedida, tem que ficar no último parágrafo. Depois que acabou o texto ali assim, você tem uma expressão que antecede a assinatura, tipo, cordialmente, atenciosamente. Tá? Coloca ali embaixo, não ao lado, embaixo, tá? Você coloca, você assina conforme a orientação do vestibular. Se é para falar, assine como João, assina como João, como Maria, assina como Maria, aquela coisa. Entendeu? Então você está mais ou menos com a carta ali. Tá? Então o que eu queria trazer para vocês aqui? Essa relação da criticidade que tem que existir na carta do leitor. Tá? Então olha só. Vou passar à frente aqui, tudo aqui, um monte de informações que eu já dei aula passada, algumas críticas, tá? Aqui. Então perceba o seguinte, aqui nós temos aqui um texto chamado Baleias Não Me Emocionam. Tá? É um texto da Lia Luft, isso aqui é um artigo de opinião, tá? E a gente vai ler esse artigo de opinião, tá? E depois escrever uma carta para a autora do texto. Tá, então veja, imagine assim. Então, baleias não me emocionam. Eu vou ler aqui, não sei se a cabeça vai ficar um pouco torta, ela está sempre torta, sei lá. Então, olha lá. Baleias não me emocionam. Título. Agora o texto. Hoje quero falar de gente e bichos. De notícias que frequentemente aparecem sobre baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Não sei se me aborrece, me inquieta ver tantas pessoas acorrendo, torcendo, chorando, né, porque uma baleia morre encalhada, mas certamente não me emociona. Então perceba que a Lia Luft, nesse momento, o que ela fez? Ela falou que ela está fazendo, começou já com uma crítica e assumindo que animais não emocionam, baleias não emocionam e tudo mais. E por que ela está falando tudo isso? Porque de repente tinha uma baleia encalhada na praia, e as pessoas estavam lá, nossa, coitado, vamos lá fazer isso, fazer aquilo. E ela foi lá e escreveu, não, baleia não emociona. Mas por que ela fala uma coisa dessa? Então, agora, perceba que no segundo e no terceiro parágrafo, ela vai falar dela, da vida dela. Como é um artigo de opinião, isso é possível, você falar da própria vida no artigo de opinião. É pessoal o artigo de opinião. Então, ela vai escrever. Tá? Ela falou assim, sei que não vou me achar muito simpática, mas eu não sou sempre simpática. Aliás, se não gosto de grosseria nem de vulgaridade, também desconfio dos eternos bonzinhos, dos politicamente corretos, dos sempre sorridentes ou gentis. Prefiro o olho no olho, a clareza e a sinceridade, desde que não machuque só pelo prazer de magoar ou por ressentimento. Não gosto de ver bicho sofrendo. Sempre curti animais. Perceba que curtir uma gíria e tudo mais no artigo de opinião pode. Fui criada com eles. Na casa onde nasci e cresci, tive até uma coruja chamada, sabe Deus por quê? Sebastião. Era branca, enorme, com aqueles olhos que reviravam. Fugiu da gaiola especialmente construída para ela. Quase do tamanho de um pequeno quarto, e por muitos dias eu a procurei no topo das árvores, doída de saudade. Continuando ainda, falando dela, da vida dela, da infância dela. Na ilha improvável que havia no mínimo lago do jardim que se estendia atrás da casa, viveu a certa altura da minha infância um casal de veadinhos, dos quais um também fugiu. O outro morreu pouco depois. Segundo o jardineiro, morreu de saudade do fujão. Minha primeira visão infantil de um amor Romeu e Julieta. Tive uma gata chamada Adelaide, nome da personagem sofredora de uma novela de rádio que fazia suspirar minha avó, e que meu irmão pequeno matou. A gata, não a avó. Matou a avó, matou a gata. Nunca entendi como. Uma das primeiras tragédias de que tive conhecimento. De modo que animais fazem parte da minha história, com muitas aventuras, divertimento e alguma emoção. Vou tomar um gole d'água, gente.
Aí o que acontece? Então ela falou dela. Falou da infância dela, falou da relação que ela tem com os animais e tudo mais. Então mostra que é uma pessoa assim que conviveu, que, sabe, é para ser sensível. Por outro lado, lá em cima, em relação às baleias encalhadas, assim, ela não fica sensibilizada. Um monte de gente chorando e tudo mais, mas ela não fica sensibilizada com isso. Né? Mudando de slide, ela continua assim. Mas, atenção, voltemos às baleias encalhadas. O tema era esse, né? Então, pessoas torcem as mãos, chegam máquinas variadas para içar os bichos, aplicam-se lençóis molhados, abrem-se manchetes em jornais e as televisões mostram tudo em horário nobre. O público presente ou em casa acompanha como se fosse alguém da família e, quando o fim chega, é lamentado quase com pêsames e oração. Confesso que não consigo me comover da mesma forma. Pouca sensibilidade, uma alma de gelos nórdicos, fria no caso, quem sabe, mesmo os que não me apreciam, aqueles que não me apreciam, não creiam nisso. Não é que eu ache que sofrimento de animal não vale a pena, a solidariedade, o dinheiro, mas eu preferia, olha como é essa crítica aqui, gente, presta atenção, mas eu preferia que tudo isso fosse gasto com eles depois de não haver mais crianças enfiando a cara no vidro do meu carro para pedir trocados, adultos famintos dormindo em bancos de praça, famílias morando embaixo de pontes ou adolescentes morrendo drogados nas calçadas. Tenho certeza de que um mendigo morto na beira da praia causaria menos comoção do que uma baleia. Nenhum Greenpeace, defensor dos seres humanos, se moveria. Nenhuma manchete seria estampada. Uma ambulância talvez levasse horas para chegar. O corpo coberto por um jornal, quem sabe uma vela acesa. Curiosidade, rostos virados, um sentimentozinho de culpa. Possivelmente irritação. Cadê as autoridades? Ninguém toma providência. Diante de um morto humano ou de um candidato a morto na calçada, a gente se protege com uma armadura. De modo que, vejo sem entusiasmo as campanhas em favor dos animais, pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres. Lia Luft. Então perceba, ela finaliza ali, né? Diante de um morto humano ou de um candidato a morto na calçada, a gente se protege com uma armadura. De modo que, ela pede perdão a você, tá, leitor, vejo sem entusiasmo as campanhas em favor de animais, pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres. Então, o que aconteceu? Então, a Lia Luft escreveu esse texto intitulado Baleias Não Me Emocionam, tá? Colocou numa revista, não me lembro se era Isto É, Veja, não lembro, tá? E o que acontece? As pessoas leram esse texto e resolveram escrever para a Lia Luft, falando o que acharam desse texto. Então, esse texto que o camarada colocou, digamos, cabeçalho, vocativo, colocou lá 4 parágrafos, interagiu, tudo como eu falo para você fazer. Colocou atenciosamente, assinou e tudo mais, e mandou a carta. Quando chegou lá, houve toda uma transformação. E essas cartas que eu vou mostrar no slide que vem agora, é uma carta transformada com a sua essência para ver o que foi falado. Ok? Então vejam lá. A primeira carta. Ele fala o seguinte, vai direto para o texto ali. Num tempo em que a hipocrisia e a mídia, de mãos dadas, ditam o nosso modo de agir e pensar, fico muito feliz ao ler, né, seu último artigo, Baleias Não Me Emocionam, ponto de vista de 25 de agosto. Aí ele fala, nós nos sensibilizamos com aquilo que não nos causa esforço. Como nos sensibilizar com um mendigo na calçada quando poderíamos tê-lo auxiliado? Melhor pensar nas baleias coitadinhas, como também são coitadinhos aqueles que passam fome na África. Nunca os famintos de nossas ruas. Passo, a partir de hoje, a ler seus textos com outros olhos. A senhora ganhou meu respeito e minha admiração. Gilberto Carlos, blá blá blá, Brasília, Distrito Federal. Tá? Então, essa aqui é a primeira carta. Você gostou? Você concorda com o cara? Com o Gilberto? Tá? Você achou que foi uma boa carta? Que nota você daria para essa carta, para essa crítica toda que ele fez? Perceba que a resposta argumentativa é um texto crítico, tá? É um texto opinativo. Opinativa seria até melhor. Olha lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui.
Aqui. Segundo texto, veja lá. O camarada começa, é uma tal de Frida, lá de Portugal. Fala assim, ó, estou decepcionada com seu ponto de vista. Não esperava um texto tão frio de uma escritora que havia demonstrado tanta sensibilidade anteriormente. Sou defensora dos animais e acredito que os seres humanos têm uma ideia terrivelmente equivocada de que são prioridade na Terra. Somos apenas elementos que compõem a vida no planeta. Acredito que a humanidade é responsável pelas maiores tragédias do nosso planeta, desde baleias encalhadas até a miséria brasileira de todos os dias. Essa é a Frida, de Portugal. E agora? Tá? Qual texto você gostou mais? Com quem você concorda mais? E agora vamos até o terceiro e último texto, que tem uns 6 textos, mas eu só vou ler 3. Tá? Faço questão aqui assim, ó. Olá. Comungo com a senhora em sua opinião sobre os animais. Compartilho respeito e amor por eles e abomino o trato de gente que tantos bichos recebem enquanto seres humanos não recebem a ínfima parte desse trato. Comove-me sim notícias como a de seres humanos queimados vivos por viverem nas ruas à falta de um teto. Entristece-me sim saber que tantos passam frio, não têm o que comer, o que vestir, ou que não têm acesso à assistência médica. Quanta criança privada de futuro por já nascer condenada, excluída da sociedade, sem direito a um lar, alimentação, creche, escola, educação. As prisões aí estão abarrotadas e dentro delas, quantos artistas, médicos, professores, mecânicos, comerciantes, empresários que não tiveram o direito de nascer, entre aspas, pela falta de mínimas oportunidades. Enquanto isso, verdadeiras somas são direcionadas aos animais. O que é isso? Que inversão é essa? Se a sociedade fosse realmente tão boa e solidária quanto acredita ser, pelo que oferece de amor e dinheiro aos animais, certamente colocaria as prioridades humanas num plano de maior respeito. A Diolásia do Rio de Janeiro. E agora? Tá? Você tem 3 textos, pontos de vista diferentes, tá? Alguém jogando mais pesado, mais leve, argumentando mais ou menos, sabe? E tem mais, ó, vou mostrar para ficar gravado aqui assim, ó, o 4º texto, que eu faço questão que você leia, o 5º texto aqui, e acabou. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 textos. 5 textos. Né? Então, veja. Gente, então, essa é a questão, entendeu? Tá? A interpretação é fundamental. Tá? É importante para o resumo, para a resposta argumentativa, é importante para a dissertação, é importante para a carta do leitor. Eu preciso que você faça, que você leia, que você interprete, que você treine. Treine. Então, a carta do leitor, além de tudo isso que eu já falei, de colocar cabeçalho, vocativo no primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, na outra interagir. Tá? É muito importante também que você pode ser criativo na carta do leitor. Você pode, por exemplo, se passar por uma outra pessoa. Você pode falar que você é uma advogada há 20 anos, que você é uma professora há 30, que você é uma médica. Então, tudo depende do texto. Você pode se fazer passar por uma outra pessoa, com determinada experiência ou não, sabe? Então, essa criatividade também ajuda você na carta. Mas sempre sendo crítica, sempre tendo argumentos e sempre explicando os seus argumentos. Põe isso na cabeça. Então, você tem que ter uma opinião, você tem que ter argumentos, você tem que saber explicar esses argumentos usando os conectivos, tá? As conjunções, as expressões que ligam, aquela coisa toda. Tá? Então, e cada um respeitando as características de cada gênero. Ok? Abraço. Tá? Espero que vocês consigam. Qualquer dúvida, vai mandando mensagem aí. Ok? Abraço. Vamos desligar esse negócio aqui agora.